Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi Albuquerque. E eu sou a Gabi Dias. Para começar o podcast, antes mesmo de falar quem está aqui com a gente, eu já vou começar a falar sobre o nosso patrocinador, a Revolut. Como vocês já sabem, a Revolut ela foi criada para advogados que gostam de parar de perder tempo. Se você trabalhar no mercado imobiliário e ainda não conhece a Revolut, por favor, clique no link da descrição e vá lá no site conhecer. A Revolut é uma plataforma que ajuda advogados a fazer análise de riscos com mais qualidade. Além disso, ela tem a possibilidade de você fazer a padronização de contratos de locação e contratos de compra e venda. Não percam essa oportunidade de conhecer a Revolut e gastar menos tempo do seu dia com análise de risco e elaboração de contratos. Dito isso, vamos lá, né? Porque temos a honra de tê-los aqui conosco. Nós já trouxemos uma vez um sócio, mas agora trouxemos os outros dois, que é uma honra tê-los vocês conosco. Estamos aqui com um contador e advogado, gente. Pra vocês terem noção como que vai ser o nível dessa conversa. Com vocês, Marcos e Rodrigo. Sejam muito bem-vindos. Que prazer tê-los aqui. Prazer é nosso, né? Prazer ter a oportunidade nosso. de vir aqui, né, Marcos? Né? A gente sempre acompanhando desde o início o podcast. Ai, que legal. E a responsabilidade aumenta cada vez mais, né? O Cauê veio primeiro, né? Principalmente pelo Cauê ter vindo aqui antes da gente, né? Nossa, eu não sei nem se eu tô preparada pra essa conversa. 2 contadores. Nossa, entendeu? Bom, vamos lá. Meninos, contem um pouquinho da história de vocês, como vocês se conheceram, como é o escritório de vocês hoje. A gente quer saber tudo sobre essa dupla dinâmica. Não, e principalmente aquele comecinho da sociedade que ela já veio antes de realmente acontecer. É verdade. Essa parte é muito legal. Verdade. Vamos lá. Não, isso é sensacional, né? Tem coisas que a vida nos presenteia, né? Que, assim, não tem nem explicação, né? São presentes mesmo, dádiva, né? Que às vezes não tem nem muito explicar. A gente somos amigos de faculdade, né? Continuamos amigos, né? Porque há uma grande diferença em ser sócio e amigo, então a gente agora vocês somos são casados. amigos e sócios. Né? Agora, literalmente, É um casamento, né? A sociedade é um casamento. É maior do que qualquer matrimônio. Vocês passam mais tempo juntos Sim. do que com a esposa, e enfim, a família é isso. não tem Exato. jeito. E quando a gente não tá junto, tá se falando, né? No telefone, no Eu sou assim WhatsApp. com a Gabi, a gente se entende super. É só com a troca de olhares, né? Mas eu conheci o Marcos, nós nos conhecemos, na verdade, né? Na faculdade de contabilidade, logo no início, né? E fazendo já um pequeno parênteses com o que a gente vai avançar, né? Foi a mesma coincidência com o Cauê, logo no início. Então, coisas, como eu disse, são os acasos da vida que acabam nos brindando, nos presenteando, né? E lá, desde então, a gente já tinha algumas questões em particular, em questão de desejo, de querer crescer, de querer se desenvolver, mas né, não sabia nem um terço do que a gente imaginava do que as coisas iam acontecer, né? Então, era tudo muito de forma espontânea, natural, né? E aí começamos a fazer amizade, né? E naquela época, curioso, né, meninas? Eu trabalhava no McDonald's, né? Então, Babi, Você foi Gabi... escravo? Né? Muita gente fala isso, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Lá foi o berço, viu? É um aprendizado do caramba, né? Aprendizado. Deixa eu fazer um corte. Eu tinha que acordar o Rodrigo algumas vezes na sala de aula, porque o trabalho dele era pesado. Tadinho. Não era Não fácil. falam realmente, Não é era um fácil. aprendizado do caramba. Demais. E, só que eu já vinha de outra escola, anterior ainda, que se for puxar, né, vai vir muita puxando. coisa, né? Mas eu trabalhei na feira, né? Então, Nossa. já vinha muito daquela coisa da comunicação, de falar, né? Tem que até dar uma segurada às vezes, mas assim, então já tinha ali uma certa habilidade com trabalhar bastante, né? Que eu acho que hoje em dia acaba sendo até uma habilidade pelas coisas que a gente vê por aí. Mas e aí, tanto é que na entrevista para entrar lá, né? Eu falei pra gerente da época, né? Falei assim, olha, você pode ter certeza que você não vai se arrepender de me contratar, né? E vinha contando a história da feira e tudo mais, né? Até porque eu já sabia como era o McDonald's, né? A gente sabia, né? E hoje não é nada, inclusive, né? Perto do que é. Hoje você... Mudou muito. Há poucas oportunidades que eu tenho de ir, quando é aquela coisa correndo assim no meio do caminho, é um atendimento muito ruim, Dá muito vontade aquém do de que entrar lá é. e falar, "Ô, menino, Dá. vem aqui Deixa que eu pra faço meu ensinar lanche." Como é que faz? Não, ele já fez isso, tá? Então, eu faço alguns cortes. O Rodrigo, como ele... Eu falo bem também, falo bastante, tá? Vou contar um pouco também da minha história depois, mas fazer um corte muito interessante. A gente trabalhava na Joaquim Eugênio de Lima, que foi o primeiro escritório assim que a gente iniciou ali no primeiro semestre de Ciências Contábeis, e o escritório era jurídico e contábil, inclusive por isso a gente sempre teve um senso de vamos buscar o que a gente consegue trazer de melhor aqui para alavancar a nossa carreira. Então, tudo bem, um determinado almoço, um dia, tal, pô, vamos ali no Mac tomar um sorvete? Vamos.
O Mac 1, inclusive, ali da Avenida Paulista. E aí, estamos lá, né? Uma fila, assim, normal, já, né? Só que faz, sei lá, nem sei que ano que era isso. Deveria ser 2011, 2010, aí. sei lá. Faz tempo pra caramba. Bastante tempo, então. Bastante tempo. E o Rodrigo falou assim, a máquina vai parar. Eu falei, mas por que a máquina vai parar? Porque, né, tecnicamente falando, eu não consigo falar o que ele falou, tá? Trazer aqui, porque ele realmente tem um manual ainda do McDonald's na cabeça. E parou a máquina. E foi uma muvuca, e corre pra lá e chama, e não era a tecnologia de hoje, né? Então era muito mais difícil. A gente nem tomou o sorvete no dia, porque a máquina parou. Realmente, ele teve uma premonição na fila do McDonald's. Já falei, a preventiva não tá muito bem feita. Começa esse barulho aí. Não Chama vai... o gerente, vamos, vem aqui, deixa eu conversar com você, vamos arrumar essa Olha, eu só acho que o McDonald's deveria contratar o escritório deles. Pois é, também Só acho. eu acho que ele deveria Aô, advogar pro McDonald's. McDonald's. Eu acho que Eu a gente super deveria. acho. Eu também acho. Quem melhor vai entender teses para poder aplicar juridicamente ou contabilmente falando já de reforma tributária, alguém que conhece, né, os bastidores, né, como funciona a operação. verdade. E eu falo uma coisa para vocês, Babi e Gabi, o que já avançando, eu vou voltar para a história, tá? Mas o que muitos profissionais, aí eu digo no geral, mas falando da nossa área direito, né, contabilidade, pecam é querer aplicar estritamente uma questão juridiquês ou uma questão estritamente contábil sem conhecer a operação do cliente. Então, você tem que saber se aplica, conhecer, somente indústria, conhecer o processo produtivo. Ali você vai saber no detalhe se dá para fazer aquilo ou não dá, porque tem que ter propósito negocial que você está fazendo do ponto de vista técnico, né? E McDonald's, quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe, fica aí a dica. Quem sabe? Mas, ó, McDonald's puxando. é um mundo para reforma tributária. Isso é verdade. Puxando um gancho do que você falou, isso é muito importante porque a maioria dos advogados, já que, né, é o nosso público massivo aí, quer aplicar o juridiquês, o direito, né, a segurança jurídica, que é o que a gente foi treinado na faculdade a fazer o tempo todo, só que esquece do contexto. Então, por exemplo, o mercado imobiliário, que é o que eu conheço, que a gente conhece. O advogado quer aplicar a segurança jurídica esquecendo que ele está tratando de um negócio. Então, antes da técnica jurídica, vem o comercial, que foi o comercial que trouxe o cliente. Então, tem que entender a negociação para poder aplicar a segurança jurídica dentro daquele negócio. E não só a segurança jurídica, porque se a gente vai nessa linha de só segurança jurídica, a gente acaba prejudicando a operação do cliente Ingessa a e a operação. gente acaba atrapalhando uma negociação, por exemplo. E a maioria não tem essa habilidade e não busca essa habilidade de conhecer o contexto, de conhecer a operação do cliente, de entender a negociação do cliente. E isso é um erro crucial, assim, que acaba destruindo Exato. o negócio. Então, em vez de você ser o advogado, é isso que traz a nossa fama, né? Em vez do advogado ser o cara que ajuda, o advogado é o cara que atrapalha. Puta, vai chegar o advogado vai estragar travar o contrato. negócio. Vai travar o Isso contrato. É o que a gente mais isso escuta. mesmo. Eu costumo dizer, Babi, e a gente costuma dizer muito no escritório, você até trouxe essa parte comercial e etc, né? Eu não acordo para mandar uma guia, para enviar uma obrigação acessória, para fazer um contrato. Claro que você vai ali mostrar para o cliente o trabalho e etc, né? Mas, primeiro de tudo, a gente está cuidando de vidas, de pessoas que estão cuidando de outras pessoas, de famílias. Então, acima de tudo, são famílias. Então, a gente tem que não somente aplicar ali o contabilês, o juridiquês, a lei no geral, mas entender quem são as pessoas, quem está do nosso lado. A gente faz muita amizade com os nossos clientes. Muita amizade mesmo com os nossos clientes. E amizade de jantar junto, de sair, de frequentar a casa e etc. Por quê? Porque não é só meramente ali aplicar o contrato, a legislação, aquilo que tem que ser feito no dia a dia. Por que ele está fazendo isso? Por que ele abriu uma alfaiataria? Por que ele entrou no mercado imobiliário? Então, vai muito além da gente falar somente do que está sendo feito ali naquele momento. Tem um atrás, assim como teve pra gente também, né? Então, antes mesmo de ingressar na faculdade de Ciências Contábeis, eu confesso para vocês, até eu me pergunto várias vezes, poxa, eu me preparei, eu quis fazer alguma coisa nesse sentido? Não, até porque eu, né, particularmente falando, venho de família que não era uma família abastada, né? Então, não tinha a condição ali para fazer as coisas da maneira que eu queria fazer e também não vislumbrava aquilo que eu poderia alcançar. Então, muitas coisas, elas acabaram que aconteceram no meio do caminho. E eu acredito que
foi a melhor forma de ter acontecido. Então, eu olho muito a minha trajetória e penso, poxa, e aí? Será que esse cara ou essa pessoa, essa mulher, será que ele tem uma história parecida com a minha? Sim. Será que ele trilhou, traçou ali um objetivo? Talvez não. Então, vamos entender melhor, porque dependendo de como for, você consegue até trazer outras coisas. A gente já mostrou negócios que não deram certo para clientes que tentaram negócios novamente. Então, ou seja, vai bem além ali só do contrato, parte Sim. comercial e etc. É realmente entender quem é que está por trás daquele negócio. E a gente fala muito dessa questão aqui porque é uma questão da empatia que o advogado tem que ter pelo negócio. Então, as pessoas acham que a empatia ela só vem naquela questão do direito de família, porque é uma questão mais sensível e emocional. Na verdade, o empresário, ele também, a gente precisa ter muita empatia com ele quando a gente está lidando com ele, porque é o negócio dele. Sim. E ele não só alimenta a própria família, ele alimenta outras famílias ali também. Então, realmente é um negócio muito emocional. Não dá para ver como o empresário é o vilão, o empresário não tem sentimentos. Não, a gente tem que ter a empatia nesse sentido para entender que por trás dali tem muito processo. Nós também somos empresários, a gente sabe o que a gente passa, né? As dificuldades. A gente fala muito sobre isso, que o empresário ele já começa o mês devendo, porque ele tem uma folha para pagar. Né? Então, ele já tem muitos medos ali. E trazer um escritório que tem essa empatia, que traz essa segurança para ele, eu acredito que seja um alívio. É menos um problema para ele pensar. E eu acredito que esse é muito diferencial de vocês. E é muito diferencial de advogados que pensam dessa forma, que não é a maioria. Sim, não, isso é sombra de dúvida. Você vê que a gente está completamente conectado no mesmo ponto, né? Já pegando aqui um gancho, né? Ponto de vista legal, né? Não posso perder essa trocadilha, né? Porque empatia é um dos pilares que formam a cultura do escritório da AGB, Legal. né? Então, ou seja, a gente já colocou isso lá desde o início. Por quê? Voltando um pouquinho lá no início da nossa carreira. Aí teve feira, teve McDonald's, né? Então, as possibilidades, elas não se apresentavam de forma tão transparente pra gente. Então, conheci o Marcos na faculdade de contabilidade, e aí começamos a sentar em conjunto, né? Era a turma do fundão na época, naquela época eu enxergava de longe. Olha então, só. era a turma do fundão. Aquela época né? eu enxergava de Eu enxergava de longe. Então, era a turma do fundão. Gente, ele não é tão velho assim. Não sei por que vocês estão falando dessa forma. Vocês não são velhos. Para com isso. Não, mas eu não me acho velho mesmo, não. Eu falei isso só pra tirar uma onda. Eu ainda enxergo de longe. Então, o Marcos tá mais novo, ó. Não, agora a gente vai medir a Mas idade e a eu sou vida mais da velho pessoa. mesmo. Exatamente. Eu sou mais dos três, eu sou Se mais ele velho. consegue enxergar de longe. Eu enxergo de não, longe. Então, Eu acho que você já passou dos 40. Eu sou mais velho, então tá tudo certo, né? E eu vou contar uma curiosidade pra vocês aqui, que poucos sabem, né? A gente fez amizade, começou a fazer amizade. Ele trabalhava já no escritório, que depois eu vim a trabalhar com ele, né? E fiquei lá por muito tempo, né? Trabalhei 10 anos lá. Eu costumo ficar bastante tempo onde eu passo, né? Foi uma grande escola. Mas ele não queria me indicar, não, você acredita? Por já quê? foi tão difícil, acho, começar a trabalhar. Falou, vai que eu indico esse cara, ele me queima lá. A gente era colega, não era tão amigo ainda, já tava começando a ficar próximo. E aí eu já fiz a minha primeira sustentação oral para arrumar emprego. Porque era tão difícil, né? E eu trabalhava no McDonald's, né? Então já era uma transição de carreira, por mais que financeiramente ainda era muito aquém, mas era uma transição de carreira para ganhar menos financeiramente naquela época. Nós estamos falando de 2011, né? Um pequeno corte aqui temporal. Uhum. E aí eu tive que fazer a minha primeira defesa, né? Por que ele tinha que me indicar e porque as coisas iam dar certo. Aí eu já comecei a falar, a gente vai se conhecer, quais são os seus objetivos, você pensa em alguma coisa, de ter escritório, uma coisa, tudo isso era muito intangível, né? A gente... Fizeram um board de exatamente. conhecer um ao outro. E aí ele falou, então tá bom, vai, eu vou te indicar. E eu falei, minha oportunidade. Só que nesse meio tempo, eu já tinha feito inúmeras entrevistas. E como acontece ainda hoje, o escritório nasce com a filosofia de quebrar esse paradigma, as pessoas não contratam pessoas que têm experiência. E nós no escritório não, a gente contrata, a gente forma. Você tem fome, você tem vontade de crescer, se desenvolver, quer aprender, sabe? Você quer chegar no escritório, numa entrevista, alguém comer na mesa, sabe, com vontade? É isso que a gente quer. E eu tinha isso. Só que o mercado, enfim, as oportunidades que eu tive, queria alguém com experiência. E onde ele trabalhava, que foi o escritório que eu vir a fazer minha carreira, e trabalhamos juntos lá também por bons anos, deu essa oportunidade. E para você ver como as coisas têm que acontecer. Os meus candidatos naquela oportunidade eram
conhecido das renomadas faculdades, né? Que USP, era, na PUC. época, Você nem se pode falar nome, tô falando Pode, nome. pode. A gente Porque trabalha existe muito esse A gente preconceito na hora fala da muito disso contratação. aqui, porque sempre teve isso, o direito sempre teve isso, eu sempre escutei. O direito é muito preconceituoso e é mesmo. Então, em outras áreas também, Sim, né? O Porque na também. grande, época eu era acho que outra área. com a pandemia veio esse boom, essa mudança de mentalidade, porque antes disso não era o que você sabe, Era placa, qual né, a o nome. faculdade que você faz. Exato. Não, e que você ainda sabe. existe muito disso. Sim, porque existe. a questão da experiência e da faculdade. Eu É. acho um absurdo quando tem vaga para estágio pedindo experiência. Pelo amor de Deus. Eles nem selecionavam os currículos de faculdade XPTO. Era Não, só já era Exato. descartado. Eu tradicionais. recentemente, conversando com uma colega, com uma amiga, na verdade, que também atua em escritório jurídico e contábil, consultoria tributária e etc., né, a gente estava conversando sobre a dificuldade de contratação e ela mencionou exatamente isso. Isso foi há 2 semanas atrás, de que lá eles só contratam PUC, Mackenzie, Federal e etc. Pensando já nesse sentido. Não vou dizer que ela tá errada não, tá? Que eles estão errados no pensamento deles, muito pelo contrário. Mas eu não concordo. Eu vou ser polêmica. Eu também, eu não Eu vou concordo. falar que Eles estão errados sim. Eu vou falar que eles estão errados sim, por quê? E aí eu vou estar sendo um pouco generalista? Vou. Existem exceções? Existem. Mas a maioria das pessoas que estão nessas grandes faculdades são filhinhos de papai. E o filhinho de papai, ele não precisa trabalhar. Ele trabalha porque ele precisa lá pagar lá as horas de estágio. Ou porque o pai obriga. Ou porque o pai obriga. Na primeira dificuldade, ele vai lá, tchau e bênção, eu não preciso disso. Então, eu já vi isso muito acontecer na prática. A minha irmã foi contratar, ela contratou uma pessoa do Uninove e uma pessoa do Mackenzie. Eu falei, a da Uninove vai ficar e vai ser contratada mesmo. Vai virar CLT. O do Mackenzie não vai durar meses, dito e feito. E assim, é um preconceito? Poderia até dizer que é, porque também não é todo mundo que é assim. Eu conheço muitas pessoas do Mackenzie que são ótimos profissionais e que têm a vontade de trabalhar. Mas, na época ali, que a gente sabe que tem muita dificuldade no estágio. Eu lembro do meu primeiro estágio, quando eu ia fazer uma coisa que eu não sabia, eu quase chorava. Eu não sei fazer isso. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que apanhar para aprender. Exato. E existe muito desse preconceito, infelizmente. Eu não fiz estágio por causa disso, porque eu não era nem selecionada para fazer parte da seleção nos escritórios grandes e tudo mais. Além de outras possibilidades que eu precisava trabalhar e pagar minha faculdade, estágio pagar pouco, mas teve muito disso também. E aí chegou uma hora que eu desisti e falei, pô, mando currículo pra caramba, eu sou muito boa, mas não sou nem selecionada para mostrar que eu sou boa o suficiente. Não consigo nem vender meu peixe. Pô, não consigo nem chegar perto pra mostrar que eu sou boa, que eu sei que eu vou me virar e tudo mais, que eu tenho boa vontade. Porque eu não era nem selecionada pra isso. Sim. Então, eu acho que isso é um fato que precisa ser mudado. Que é não contratar as pessoas pelo currículo que elas têm apenas, ou só pela faculdade que ela faz, principalmente no direito. Contratar a pessoa pelo que ela tem de bom e pelo aquilo que ela pode mostrar. Por exemplo, você... Pô, o cara veio do McDonald's, foi feirante, entrou no escritório. Olha onde você tá hoje. Isso por quê? Porque você, mais do que todo mundo, e eu acredito que assim como eu entendo um pouco que eu tenho força de vontade, eu tenho garra, eu quero mudar minha história. A frase da vida é, eu vou mudar minha história. Eu quero isso, eu vou fazer acontecer, não sei o quê. Porque você tem força de vontade, você tem uma motivação a mais, que é pagar conta. Seus boletos, a sua família, você quer ajudar as pessoas que estão próximas de você. Tudo isso é motivação para você ser o melhor. É um porquê Então, muito forte, né? Contratar a pessoa só pelo currículo que ela tem, a experiência, ou pior ainda, a faculdade, é uma sacanagem muito grande. Não, demais. E a gente está aqui para mudar essa história. Vamos quebrar entendeu? esses paradigmas. Antes do Rodrigo continuar, até no pegando o gancho, vou me defender, obviamente, né? O motivo pelo qual eu não indiquei ali logo de início. O direito de réplica, né? Não, tudo bem. Estamos com advogados. Vamos, por favor, com a palavra. Bom, um pouquinho da história, né? Então, trabalhei sempre, desde os meus 13 anos de idade, eu trabalhava em marmoraria, carregando pedra. Então, era um negócio, trabalho pesado. Era a empresa de familiares, mas não tinha nenhuma regalia. Muito pelo contrário, né? Levava chicotada mais que qualquer outra pessoa. Chegava em casa e ainda apanhava se fosse necessário. Exatamente. Eu sempre fui muito ligado à tecnologia. Se fosse para falar assim, olha, Marcos, o que você escolheria fazer ali no início da sua carreira? Ciências da computação. Foi o que eu imaginei que eu fosse fazer. Até porque eu fiz Senai, eu me envolvi com essas questões, etc.
Ajudei muito o Rodrigo na parte de informática. e Só pra tudo deixar mais no claro, viu, início. Rodrigo? Não jogando na cara, Não, mas... mentira. Até porque... E eu só faço questão de falar isso. Até porque foi um investimento, né? Se a gente for parar pra pensar. Assim como ele fez em mim, também Sim. o fiz. E assim como a gente faz na gente, no geral, ali nos sócios. Trabalhei de telemarketing também, e etc. E como eu mencionei, eu não sabia, eu não tinha ideia mesmo. Poxa, vamos lá fazer aqueles testes vocacionais, etc. Para mim, essas coisas não funcionavam. Então, eu realmente tinha uma indecisão muito grande. E também por uma questão cultural, né? Então, eu fui o primeiro, né, da minha família a se formar em uma universidade. Então, ou seja, não tinha isso, não tinha essa pretensão. E aí, né, um grande amigo meu, Eduardo, ele frequentava muito ali a casa dele, a gente gostava muito. Eu trabalhei em uma lan house, inclusive a partir dali que eu conheci o Eduardo, e eu frequentava muito a casa dele. Eu não tinha computador em casa, então eu ia para casa dele para usar computador, para jogar, para fazer essas coisas, etc. Eu gostava muito, gosto muito até hoje, inclusive. E eu conheci a Estela, que era contadora, que foi quem me levou para esse escritório de contabilidade. Só que eu não sabia que eu queria fazer contabilidade. E nesse meio tempo, trabalhava de telemarketing ali, mas não gostava, não queria fazer aquilo. Aquilo eu sabia que eu não queria para mim. Tanto que trabalhei na Contax, trabalhei 3 meses, saí de lá na experiência, porque eu realmente queria, eu não aguentava mais. Falei, eu prefiro ficar sem fazer nada do que trabalhar com isso daqui, isso aqui não é para mim. E a Estela, né, no momento que eu conheci, ela já tinha... Ela trabalhava nesse escritório que nós trabalhamos juntos, mas ela tem o escritório dela hoje, né? Inclusive, ela atua por conta própria no escritório dela de contabilidade, e ela precisava de alguma ajuda ali para despachante, vamos dizer assim, né? Então, levar documentos na junta comercial, levar documento para cliente assinar, alguma coisa desse tipo. Ou seja, trabalhei ali para ela de office boy durante um período. E ela percebeu a minha vontade de trabalhar. E ela falou, Marcos, olha, por que você não faz ciências contábeis? Aí eu falei, tá, mas me explica, o que é ciências contábeis, né? Então, ela me explicou ali o que ela fazia, como que era o trabalho, etc, tal. Eu falei, tá bom, vou fazer, né? E iniciei a faculdade de ciências contábeis sem ter dinheiro para pagar. Inclusive, as 2 primeiras mensalidades da faculdade, quem pagou foi um tio, que eu já devolvi esse dinheiro para ele. Né, Com pra ele juros não e me- correção com juros e monetária. correção monetária, para ele não me cobrar. Mas consegui pagar a faculdade, ingressei ali junto com a Estela, ela conseguiu me indicar nesse escritório, Legal. que foi ótimo para mim ali naquele momento. Então, ou seja, no primeiro semestre da faculdade eu já atuava como contador, né? Vamos dizer assim, contabilista ali. Tinha prática, Já né? tinha prática. Então, ou seja, eu conseguia... E eu falava isso muito pro Rodrigo, para todo mundo que estava ali que ainda não trabalhava na área, que era um diferencial, né? Lógico que pro Rodrigo foi rápido, né? Então, veja que, né? A minha defesa, eu não tinha uma base sólida. Então, eu vou além. Algo que eu não percebia na época, que inclusive eu aprendi isso muito com o Rodrigo. Eu sou negro, ou seja, eu tive uma barreira muito maior ainda. A Estela também, inclusive a Estela é negra mesmo retinta. E você trabalhar ali em meio de pessoas brancas, já na Avenida Paulista, era algo que eu não entendia. Eu passei a entender bastante disso com o Rodrigo. Olha que loucura, né? Então, você pensa assim que, poxa, Marcos, você que deveria ter ensinado para ele. Mas não, né? Então, eu realmente não tinha conhecimento nesse sentido. Então, tinham muitas barreiras. Então, tinha muito medo, né? Então, como a gente... não vou nem dizer que a gente não se conhecia, porque eu faço amizade muito rápido com as pessoas. Inclusive, a gente fez amizade muito rápido. E com pessoas que eu sei que eu vou fazer amizade, né? A partir dali, eu falei, não, tá bom. Então, beleza. Vamos lá. Vamos trabalhar junto. Vai, já que Vamos você ver quer o que uma vai dar oportunidade, certo. vamos lá. Deu certo a E a- sua e a- moral, e a- né? e a- Deu certo. E a Estela, ela não era uma pessoa fácil. Então, eu sabia do problema que vinha pela frente. Inclusive, a gente teve muitos problemas comportamentais. Trabalho, né? Dia a de dia, trabalho, normal. dia a dia, normal, né? Enfim, que a gente supera. Inclusive, ela é uma grande pessoa para mim, gosto muito dela. Tenho contato ainda com ela até hoje. Então, foi uma mentora na minha vida
a partir daquele momento. Aí eu e- passo a bola para você, E ela que fez a entrevista continuidade. comigo, né? Depois com um dos sócios, né? Obviamente. E tinha lá, então, né? As famosas faculdades, né, de ponta, né? E, por incrível que pareça, né? Vou soltar aqui o pasmem, né? Pasmem, Eles não excelência. passaram, né? Eu passei no teste, né? Além de ter feito Você tinha que na avaliação deles, né? Uma entrevista boa, né? Uhum. Então, tinha indicação, obviamente, do Marcos, mas o teste de teórico, né? Me deram era para vaga de assistente, me deram um teste de analista errado, eles erraram internamente, e eu acertei o teste de analista. Eu fiquei sabendo isso por ele, né? Por informação privilegiada. Depois, você acertou o teste, eu falei, nossa, então tá fazendo alguma coisa, estudar um pouco até mais tarde. Mas, né? ó, eu vou até falar. Eu já ouvi dizer muito que você é muito inteligente. Ah, isso aí é... De verdade. É amigo que tá As falando isso aí, Não, né? não, as pessoas que Tô estudavam brincando, sem com você na modéstia. mesma sala que você, e não tô falando do seu sócio, Cauê, tô falando de outras pessoas. Fala, o Rodrigo é crânio. Falou que tem uma cabeça, assim, surreal. Eu já ouvi muitos elogios falando nesse sentido de você. Parabéns. Ah, obrigado. Eu aceito, né? Não tem gente que fala, não, isso aqui não, eu aceito. Mas assim, não tem muito segredo. Tem um método no escritório que é infalível, que a gente inventou ele lá atrás, né? Que é o SA, Sente, Estuda e Aplica. Sim. Não, muito bom esse. Então não tem, parece né, as frases prontas, mas não é, gente. Não tem. É impossível se quando você se dedica de fato a alguma coisa e você realmente, aí volta a falar da fome, né? Querer se dedicar, visualizar aquilo e todo dia você falar, eu estou deixando de fazer outras coisas por um objetivo que eu quero e é isso que está em primeiro lugar, não tem como. O tempo é uma questão sazonal, que vai mudar de acordo com cada pessoa, mas não tem como. Então, assim, é se dedicar mesmo, né? Então, esse momento de ter a oportunidade de ter feito essa entrevista e estar preparado ali pro teste que viria, e veio outro teste ter passado, foi o que eu precisava, né? E aí, de lá pra cá, a gente foi, né, se tornando cada vez mais amigos ainda, estudava junto, né? Já estudava na faculdade junto, aí agora trabalhava junto, almoçava junto e ia pra faculdade junto, né? Então, e aí isso foi avançando, né? Então, teve o curso de ciências contábeis, né? Não sei se todas as pessoas sabem, mas tem aula de direito em todos os anos, né? Em todos os semestres, né? Melhor dizendo, né? Não Diz com... que contador odeia advogado. Tem, né? Tem a rixa, né? E a gente gosta tanto que a gente já montou um escritório com todo mundo junto, né? Ô, Rodrigo, então, já que você pegou esse gancho do escritório, como que vocês descobriram ou se entenderam e começaram a criar esse projeto de trabalhar juntos e empresariar o próprio escritório de vocês? Porque quando o Cauê veio, ele até comentou que vocês usavam as experiências, isso no geral, todos vocês eram assim, tinham a mesma mentalidade, isso era muito legal. Usavam as experiências que vocês tinham em outros lugares para aplicar no negócio de vocês. E isso eu achei genial. Porque vocês sabiam o que vocês queriam e sabiam o que vocês não queriam para o negócio de vocês. E hoje o que eu vejo no escritório de vocês é que a cultura, ela é muito forte. E o Thales Gomes, vocês conhecem, do G4, ele fala isso. A cultura é muito importante, porque todo o resto tá interligado à cultura. Se você tiver uma cultura de negócio que é enraizada na alma das pessoas, que as pessoas gostam de trabalhar para vocês, elas sentem prazer, elas realmente vestem a camisa porque elas gostam do negócio, o dinheiro é consequência. E aquelas pessoas viram suas fãs, porque elas gostam tanto do seu trabalho, acreditam tanto naquilo que vocês fazem, que elas querem estar ali. Elas têm a oportunidade de ir para outros lugares, mas elas escolhem continuar com vocês. Então, como que foi a criação dessa cultura e essa mentalidade de negócio? Como que surgiu isso para vocês? A gente vai ter que falar, né, que boa parte disso vem do McDonald's. E claro, dos locais que nós trabalhamos, como lá, né, a gente tem o nosso jargão, né, o SA, Centro Estudo e Aplica. Lá tinha os 3 Cs, comunicação, cooperação, né? Aliás, comunicação, cooperação e coordenação. Então, essa parte de cultura, de treinamento, pegamos muito de lá. Mas, óbvio também, né, do nosso perfil de estudar sempre, buscar melhor. Então, a gente gasta boas horas mesmo dentro do nosso mês, do nosso dia, falando de cultura, né? Eu costumo falar, é igual chiclete, né? Tem que colar, né? E igual o banho também, né? O dia que não toma fede. Então, todo dia tem que ter banho de cultura no escritório. Tem as nossas reuniões mensais, as nossas famosas all hands, onde a gente traz mais isso ainda, né, à tona para o time. Então, é um escritório completamente diferente mesmo, né? Então, tem muito estilo meio que de startup, sabe? Pela agitação, né? E o pessoal toma até um susto, né? Que eu dou uns gritão, ei, né? Bate palma do nada. Buzina, né? Buzina quando comercial tocando, porta-buzina. Eu sou aquela pessoa que fala, poxa, desnecessário, não precisava disso. Agora, nesse momento, não precisava. Tá lá correndo com o cliente, que barulho que é isso aí? É o comercial. É o comercial. Então, a gente foi pegando
essas, digamos assim, os códigos da vida, né? Nos trabalhos anteriores que nós passamos, falar, poxa, isso dá certo. Então não precisa inventar a roda. Tem que aprimorar. A gente sabia já as dificuldades, como todo local tem, né? De trabalho. Falar, vamos trabalhar essas dificuldades que as empresas têm, que os escritórios têm, e atender o nosso cliente. Então, o pessoal tem que entender o seguinte, quem presta serviço tem que gostar de servir. Não gostar de serviço, vai fazer outra coisa. Então, assim, você tem que estar à disposição para as pessoas, né? Não tem esse negócio... Eu vou falar, assim, um pequeno detalhe, obviamente, com relação à disponibilidade, porque a gente não tem isso no escritório. O telefone... esse telefone aqui é o meu, do Rodrigo, para falar com clientes, e esse é o dele. Não, meu telefone particular é meu telefone particular. E óbvio que o escritório tem um telefone, mas assim, o meu contato é o mesmo. Então, ou seja, se você não gosta de serviço, você não vai estar disponível. Então, você tem que estar disponível, né? Claro, tudo você vai dosar, você não vai fazer isso sempre, mas você tem que estar disponível, né? Então, essa questão da cultura que você trouxe, Babi, já vem disso. Ou seja, a cultura de dentro de casa, para ela refletir, né, fora, ou seja, os clientes nos enxergarem, né, como uma escolha viável para contratação e falar assim, poxa, esse local é legal, as pessoas trabalham felizes, né? Tem todas as dificuldades lá que nós temos também, obviamente, né? Mas, assim, a gente busca cada vez mais implementar isso, né? E olha que curioso, né? Quando a gente estava fazendo a faculdade de contabilidade, e eu dizia que tinha, né, e tem até hoje, acredito, na grade, né, direito em todos os semestres. E logo ali no segundo semestre, no primeiro ano da faculdade, a gente teve direito empresarial, que, por sua vez, né, é o escritório voltado para empresarial. Dentro disso tem as ramificações, óbvio, né, mas para atender empresas, né, mais no sentido mais geral. E aí teve um professor que deu aula pra gente, que a gente foi aprender sociedades na época, né, trabalho de sociedades limitadas, SA, uma série de coisas, né. E aí, ali começou mais a paixão mais diretamente pela área especificamente. Então, eu falei assim, poxa, por que não, né? Já estava trabalhando no escritório e eu falava com o Marcos, tudo, mas era uma coisa muito ainda distante da nossa realidade, né? E a gente foi trabalhando, e aquilo ficou guardado. Tanto é que naquele momento, né, tava combinado de a gente fazer faculdade de Direito, ele me enganou depois, né? Só sobrou pra você. Exato, né? 5 anos. Na época ele inventou de casar, ainda bem que não casou, né? Aqui um abraço aquilo. pra Jéssica, que é a esposa, obviamente, minha querida amiga, né? Mas não casou com a namorada anterior, Sabe né? aqueles filmes que a pessoa, que tá os dois assim na beirada do penhasco, e lá embaixo tem um mar, aí a pessoa fala, vai você primeiro que eu te sigo. Foi mais isso. Caiu no golpe. Exato. Se a água estiver quente, eu vou, né? Mais ou menos isso, né? E aí eu falei assim, vamos. Aí chegou, né? Concluímos a faculdade. Eu fiquei 1 ano ali ainda sem iniciar um curso quando nós terminamos, né? Tava organizando a vida, uma série de coisas também, na vida pessoal, família, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí comecei a faculdade um ano depois, após esse 1 ano, digamos assim, não foi nem 1 ano de descanso, não, né? Tava organizando mesmo, focando no trabalho e tudo mais também. Tava nesse escritório ainda, né? Tanto é que eu saí de lá para ter o nosso escritório. E aí, né, falei, poxa, é o momento já vamos lá fazer vestibular e tudo mais, e é onde a gente entra na nossa querida faculdade de Direito, São Judas, né, gosto de mencionar, na gestão antiga, né, Sim, eu não tô fazendo nenhum demérito à gestão atual, mas a antiga é melhor, né? Sou suspeita também. Pois é, e aí logo no primeiro dia de aula, tá lá um jovem bonito, né, Cauê Goldinho. Eu falei, que chique, esse é chique mesmo, né? Não, é chique. chique. Sempre na estica. Sempre na estica. Não sabia da loja de gravata, eu que ensinei ele, né? Tem que falar aqui. Aí tudo bem. E aí a gente começou a fazer amizade, mesma coisa, né? Até um replay da vida, assim, né? Tava rememorando coisas que estavam acontecendo na faculdade de contabilidade. Eu falei, cara, um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, será? E aí eu já comecei a falar logo do início, né? Falei, a sustentação oral lá com o Marcos deu certo, eu vou aplicar a mesma tese, não precisa mudar a tese também, né? E aí, poxa, menino trabalhador, né? Gosta de estudar, né? E aqui eu vou contar, né? Estudava para concurso na época, tava pensando em um concurso, né? Para ser escrevente, prestou antes da faculdade e tudo mais. Concurso, tá? Eu falei, você não vai ser concurso nada. Você vai ser advogado, e vai ser um advogado brilhante, e vai ser meu sócio. Aí ele deu uma risadinha assim, meio amarela, Gente, assim, né? ele realmente prevê o futuro. Que É. medo. E aí, estudando, aí já começamos, né? E aí, vai fazer o que hoje? Já primeiro final de semana, aquela coisa, vamos estudar na faculdade? Vamos. Aí começou uma rotina incansável de vir pra faculdade de final de semana estudar, né? E depois sair à loja pra tomar uma cerveja gelada, né? Que a Linha gente de tinha ferro, né? E aí começamos a frequentar a biblioteca Mário de Andrade, nossa querida faculdade. Queria encontrar a gente lá nos finais de semana, nas emendas de feriado. Estávamos lá estudando, enquanto o mundo inteiro, digamos, se divertia. A gente também tava, mas tava plantando, né? Então, inclusive, a gente nunca foi pro Júlio, nunca foi nada. Primeiro porque não tinha dinheiro, né? Segundo porque tava estudando também nesses períodos.
E aí eu falei, olha, o Cauê, a gente já fazendo amizade, tudo, tem um grande amigo meu, o Marcos, você vai conhecer ele. E aí quando eu encontrava o Marcos, eu falava a mesma coisa pra ele, você vai me conhecer. E nesse meio tempo, a gente já tinha iniciado alguns trabalhos de contabilidade, aí o Marcos, né, anteriormente, com outros amigos também da faculdade de contabilidade. E sempre já tentando alguma coisa já no início, né? E aí já compartilhava isso com o Cauê. E aí, depois, logo ali um pouco antes de a gente concluir a faculdade, nós marcamos um encontro onde eu apresentei eles dois, né? E aí deu um match também. E aí a gente começou ali já a plantar a semente daquilo que a gente queria, né? Já era um escritório jurídico e contábil, já tinha até nome, já tinha tudo, né? Nossa. Então, a gente já sabia o que a gente queria, né? Claro que, obviamente, vocês planejaram? Não, ninguém planeja as coisas meticulosamente, né? Sim. Mas a gente sabia o que queria e olhava as coisas de fora e falava, isso deu certo, né? Então vamos fazer similar, né? Não igual, mas similar. E aí começou, né? E aí fizemos esse nosso encontro, né? Foi no shopping, a primeira vez num café, e já tinha até um cliente para começar a fazer reunião os três em conjunto, né? Incrível. E aí já começa a mágica, né? Inclusive, a gente tem contato com essas pessoas até hoje. Chegamos lá com esse cliente e olha um detalhe, foi o dia da colação de grau. Da O faculdade Cauê de Direito. contou essa É, história, é dia da verdade. colação da faculdade de Direito, chegamos lá, uma empresa grande, corretora de plano de saúde, né? Na época a gente não tinha nada, e chegamos lá, tudo. Primeira coisa, boa tarde, tudo bem, tudo bem. O Marcos já conhecia porque tinha já prestado serviço em um escritório que ele trabalhou para essa empresa. E o pessoal gostava muito do trabalho que ele desenvolveu, sabia que ele tinha saído. Vamos bater um papo. Aí fomos lá nós três, né? Mais jovens do que somos ainda hoje, né? Cara de menino, mas bem ajeitado. Chegava lá, conversava bem. E aí falou, olha, você me desculpa, né? A gente não trouxe o cartão. Onde que é a história de vocês? A gente não trouxe o cartão. A gente acabou de mandar fazer trocar o logo e ainda não ficou pronto. Não tinha cartão, não tinha Bem nada. despreparado no comercial. Mal ele sabia que mais tarde era colação de grau. Né? Então, assim, são as oportunidades. E esse negócio ele não foi para frente naquele momento, mas gerou frutos de outras indicações, de outros trabalhos, e hoje nós temos contato com essas pessoas até hoje e gera bastante negócio, né? Então, tudo isso que eu trouxe aqui agora, essa pequena digressão, fez parte para a gente ir formando essa cultura, né, que a gente queria, né? Poxa, então essa vontade de querer crescer. E além de se tornarmos grandes amigos, né? Somos um triunvirato, digamos assim, né? 3 em 1, né? Temos histórias parecidas, né? Os três criados só por mãe, né? Assim, a figura do pai por N motivos, cada um com as suas particularidades. Então, já tinha essa responsabilidade, né? De, poxa, filho homem, né? Somente, sem pai, sem nada, que faz muita falta. Quem fala que não faz a mentira faz verdade, falta. faz Mas a gente falou assim, isso não dá pra mudar. Então, o que dá pra mudar? Dá pra mudar a nossa sorte. E é aquele ditado, né? Sorte vai encontrar a gente trabalhando, estudando, fazendo as coisas Exatamente, acontecerem. preparado. Exatamente. E até hoje, assim, trabalhando muito, mas muito mesmo. Mas é com muito carinho, com muito amor, né? Aquilo que eu mencionei, gostar de servir, né, Marcos? Então, a gente atende o cliente. A gente fala, cliente ruim é o dos outros, não é o nosso. Exatamente. Quando vira nosso cliente, é cliente bom. É ótimo. Exatamente. E aí, só para o pessoal também entender, Claro. né? Porque a gente conhece o escritório de vocês e hoje vocês atuam nesse nicho empresarial que atendem tudo que o empresário precisa. Então, seria, por exemplo, a questão contábil, a questão trabalhista, como que funciona essa dinâmica com o cliente de vocês? Isso é bem legal, né, Marcos? É bem legal, é bem interessante. Inclusive, até falando um pouquinho de cultura, também, já para responder essa pergunta, além do cliente no geral, as pessoas que estão ali conosco, até trazendo para uma fala que eu trouxe anteriormente, os nossos colaboradores, a gente precisa que eles entendam qual é o nosso propósito, porque senão eles não vão seguir o nosso caminho. Ou seja, a gente é uma alavanca para que eles alcancem os sonhos, porque os sonhos são diferentes, obviamente. Sim. Similares, talvez alguém almeje, poxa, será que um dia eu vou conseguir montar o escritório igual ao Marcos? Claro que vai, com certeza você vai. Inclusive, pode ser sócio nosso. Inclusive, você pode ser sócio nosso, ser, né? negócio. Enfim, a gente está literalmente aberto a esse ponto. E aí, o ponto é exatamente o conhecimento multidisciplinar para atender os nossos clientes. Isso a gente transpassa dentro de casa. Então, eu vou até trazer um exemplo, né, para você. Acho que vai ficar muito mais tangível. Um advogado que trabalha conosco, o Dr. Felipe, ele fazendo o trabalho que ele tinha para fazer ali de contratos com um cliente nosso, cliente que trabalha com ramo de delivery, etc., aplicativo, essas coisas. E, enfim, fazendo essa parte trabalhista do negócio, que é aquilo que ele está habituado a fazer e o trabalho que ele presta. Contudo, ele
o Rodrigo, o Cauê, a gente está sempre muito perto de todos os colaboradores do escritório, independente do trabalho que a gente faz. Então, ou seja, eu entendo a área jurídica, assim como o Rodrigo, obviamente, entende a área contábil, e o Cauê entende muito a área contábil também. Então, ou seja, eu fecho os contratos jurídicos, o Cauê fecha contratos contábeis, etc. E esse colaborador, por participar de algumas reuniões comigo, que era em conjunto um cliente contábil e jurídico do mesmo ramo, ele conseguiu vender um contrato para esse segundo cliente contábil. Por quê? Porque ele sabia. Então, ou seja, essa é a ideia do nosso atendimento. Né? Exatamente, de fazer um atendimento 360 para o empreendedor. Pensando no quê? Poxa, o que falta para o seu serviço? O que falta para você alcançar, né, aquela determinada escolha que você fez ali naquele momento, etc. Então, ou seja, o jurídico, contábil, trabalhista, enfim, qual seja a ramificação ali daquela determinada área que a gente está seguindo, a gente realmente introduz aquilo dentro do negócio do nosso cliente para que ele realmente faça o que ele precisa fazer e as questões burocráticas, elas estejam conosco. Mas, contudo, entretanto, nós somos diferentes de alguns escritórios do mercado que o cliente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente gosta de que o cliente saiba de todas as coisas que elas acontecem, como elas estão acontecendo, quais são as mudanças, quais são as tendências, para onde a gente pode levar, qual é a última linha da sua DRE, o EBITDA, como que está funcionando a geração de caixa da sua empresa, porque no final das contas é caixa. Né? Sim. Então, se a empresa não tem caixa, a empresa está morrendo. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente traz para o nosso cliente hoje, essa combinação de negócios. E a gente conversou um pouco antes de iniciar, eu não consigo se eu estou participando de uma reunião que é somente jurídico, eu não consigo me despedir do contador. Sim, não tem como. É porque é um contexto, assim, e é legal vocês levarem isso para os colaboradores de vocês, exatamente para identificar as oportunidades. Porque o que acontece muito hoje? Os profissionais, eles são muito limitados. Eu faço isso, meu trabalho é Fica na isso e caixinha, vou né? morrer aqui. Mais do que isso, ou alguém tem que me pedir, ou você manda outra pessoa. E isso é cruel, tanto para o profissional que fica engessado, quanto para a empresa que está com um colaborador extremamente limitado. Porque ele, olha só, ele não é o trabalho dele, não é a função dele, ele não é contador, mas ele identificou uma oportunidade e conseguiu vender para o cliente que já era cliente dele a oportunidade de trazer mais um contrato para a empresa. Isso precisa ser valorizado dentro da empresa. É muito empreendedorismo, né? muito. Porque se isso é uma cultura da empresa e o funcionário, o colaborador, ele é valorizado por isso, ele faz mais. Ele faz traz mais. Ele vai querer enxergar oportunidades em outros lugares. Mas isso é culpa do empresário. O empresário que tem que implementar isso na cabeça do colaborador, Exato. porque ele não vem pronto. E eu acho que traz até uma sensação de pertencimento. Isso. Vocês não estão naquele patamar de sócios e colaboradores. Não, vocês estão ali. E vocês Meu estão patamar. trabalhando pra caramba. Exato. E aí, olha que interessante. Ele entendeu. O Isso é nosso muito Pegou o legal. código. Ele pegou o Pegou código o que a gente código. costuma dizer. Ele pegou o código, literalmente. E é isso que a legal. gente espera das pessoas. Ou seja, começa dentro de casa, para que os clientes eles tenham aquele mesmo atendimento e que as pessoas elas entendam de fato. Então a gente não está falando de proatividade, como é que a gente fala? Excessiva. Não é proativo. Não quero que você seja proativo Não quero que excessivamente. você se mate pela minha empresa. Não, né? não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda o projeto. Se Eu quero bate que por você, no bom sentido da No palavra, bom porque sentido. você está se Exatamente. dedicando, o conhecimento é da pessoa que ela vai adquirir. Então, É uma coisa que ninguém tira de você, né? exato. E é um Uma prazer, só um adendo, é prazeroso quando você consegue fazer alguma coisa legal e trazer um resultado Claro. e ser valorizado por isso. Sim. E fora preço. isso, o coleguinha do lado olha e fala, nossa, eu também quero essa A sensação. cultura da empresa realmente Porque funciona. o exemplo arrasta. Exato. O exemplo a arrasta. palavra convence, o exemplo arrasta. Exatamente. Uma vez, olha que interessante, uma vez em uma oportunidade de trabalho que eu tive antes do escritório, que inclusive oportunidade de trabalho que levou a gente até essa primeira reunião do nosso escritório, o sócio,
Ele fez uma reunião, um momento difícil ali, tinham perdido prazos, estavam pagando multa de alguns clientes querendo sair ali, um mercado bastante agressivo. Então, a gente já vinha ali num momento de digitalização da contabilidade. Então, ou seja, a contabilidade começa, já era leilão, mas passa a ser um leilão muito maior naquele momento. E ele precisava de pessoas que estivessem ali engajadas no negócio, buscando mais conhecimento. E ele fez essa pergunta na mesa para todos os contadores. O que eles preferiam, né? Se eles preferiam a remuneração ou se eles preferiam o conhecimento. E eu trabalhava com muitas pessoas jovens, que todas são da mesma idade que eu hoje, e era muita brincadeira. Eu fui a única pessoa que respondeu, e eu acredito que eu respondi com sinceridade, de que eu preferia conhecimento. Cara, eu fui zoado naquele escritório Imagino. a minha vida toda por conta disso. Ó o conhecimento aí, ó o busca conhecimento, ó o Zé Conhecimento e etc e tal. Um nerd. Eles estão no mesmo lugar e eu tô Nossa, perfeito. em um local completamente diferente. E eu não tô dizendo que eles não podem alcançar o mesmo que eu, só Sim. que eles não tiveram vontade. Na verdade, eles não plantaram. Agora você está, além de você estar plantando mais, você também está colhendo o que você plantou ali. Exatamente. Então, é com isso que nós atendemos os nossos clientes. É essa junção de processos, né? Então, o cliente fala com os sócios diretamente. Então, a gente faz um trabalho que é de escritório boutique, apesar dessa estilo startup, de correria e etc e tudo mais, o cliente fala com os sócios, tem ali todos os momentos, a gente doutrina, então a gente ensina como é que tem que ser feito aquele determinado... A gente tem cliente dentro do escritório hoje que se o cliente falar assim, eu vou, juro por Deus, eu vou parar meu negócio, mas eu quero que vocês assumam o meu negócio por mim, porque vocês levantaram o meu negócio. Hoje eu não tenho dívida, hoje eu consigo ver o dinheiro entrando no meu caixa, hoje eu consigo viajar, eu consigo fazer algo que vai até de encontro com aquilo no início. Então, ou seja, eu não tô falando de parte burocrática, eu tô falando de vida. Sim, você tá falando de propósito, de transformação, Sim. de qualidade de vida. Exatamente, é Maravilha. completamente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, claro, né, deixa o Rodrigo complementar. Não, tem complemento nenhum depois dessa breve, essa maravilhosa explanação. Não, sabe o que eu acho muito bacana a gente também comentar para quem nos assiste? Porque a gente comentou isso nos bastidores, mas eu acho importante a gente trazer aqui para mesa, porque vocês estão na Avenida Paulista, que é o sonho de muito advogado, né? Ter um escritório na Avenida Paulista, colocar o seu sobrenome ali na porta e ter esse escritório de advocacia. E as pessoas veem isso como uma questão assim, ali é tudo muito sério. Vocês falaram essa questão da startup e vocês falaram sobre tratar o cliente sem juridiquês. Porque eu já estive em escritórios renomados, muitos grandes, trabalhei até, né? E não tem essa forma linear de ver o cliente, sabe? Ver o advogado, ver o cliente um pouco mais abaixo. E eu acho que vocês atuam de uma forma muito diferente e acho bacana trazer isso para o pessoal, porque não é que vocês chegaram no patamar da Avenida Paulista, ter um escritório que caiba 30 advogados ali, não é por isso que vocês tratam o cliente de vocês dessa forma superior. Muito pelo contrário, é sem falar juridiquês com o cliente, explicando o que ele precisa. E eu acho que é muito legal a gente trazer isso para as pessoas, porque tem gente que fala juridiquês, é só um advogado autônomo, né, empresário ali, e ele atua com um cliente do tipo, não, eu tenho que tratar, eu sou advogado, tenho que falar jurídico, tenho que falar bonito para ele. E não é assim que funciona. Eu acho que isso não conecta, né? E eu queria saber isso de vocês. Como que foi para essa cultura também do escritório de vocês trazer essa questão do tipo, vamos conversar de igual para igual com o cliente? Vamos explicar de forma sem ser técnica, sem ser jurídica, para que eles entendam? Sim, não, isso é fundamental porque faz parte da nossa cultura, né? A questão da Avenida Paulista, poxa, avenida icônica, né? Sim. A avenida mais conhecida na América Latina em termos de Amo tudo, a né? Avenida Paulista. Centro financeiro. Isso aí, sem modéstia, né? Obviamente, confesso que foi muito da minha insistência, né? Porque eu sempre falava que a história tinha que ser na Avenida Paulista, né? Sim. Você trabalhou no Mac 1, né? A minha contratação era da Avenida Ipiranga, mas eu rodei tudo, né? Trabalhei lá também, obviamente, mas eu sempre tive uma paixão para aquele local, uma conexão muito grande, por ter tudo lá, né? Desde você ter altos executivos, desde lazer, entretenimento, diversidade, uma série de coisas, né? Cultura, demais, né? Ainda mais nos últimos anos, né? A Paulista fechada, né? Desde 2012, eu acho, se eu não me engano. Então, eu falei, tem que ser lá. Tem que ser lá. E olha os acasos do destino, né? Pra gente trazer esse ponto com o cliente, né? O que aconteceu? Quando nós constituímos, de fato, o escritório fisicamente?
2020, o que estava acontecendo no mundo? Pandemia. Só que isso não foi a ideia daquele momento, já era uma construção desde 2011. Já Então, estava tudo planejado, exatamente, 2019 já estava tudo no jeito, a gente já estava comunicando ali meio que indiretamente nos trabalhos que ia sair e tudo mais, chegou ali, carnaval, já começou aquela bagunça toda, virou a pandemia, a gente olhou para a cara do outro, e aí? O que a gente vai fazer? E eu falei, né, já tem um plano, não tem isso nem dúvida, a gente vai sair, e todo mundo, um monte de pessoas, né, falando, como assim sair do trabalho? Vocês são doidos, toma cuidado, No meio da não sei o quê. pandemia. Na pandemia. A gente sabia o que a gente queria, né, então já... Nadando contra a maré. Exatamente. Literalmente. Enquanto todo mundo em uma direção, a gente estava indo em outra. Ou seja, perdendo a segurança, é que existe alguma segurança, mas segurança financeira naquele momento de ter um trabalho e tudo mais, emprego fixo, tudo, né? Então, saímos, né, e fomos. E o que aconteceu? Os preços dos imóveis, minhas queridas especialistas em imóveis, caíram. Eu falei, olha o destino aparecendo de novo. E enquanto uns choram, outros vendem lenço, é sempre assim. E aí a gente literal. visitou todos os imóveis que vocês possam imaginar que estavam vazios na Avenida Paulista, mas todos, de cabo a Aqueles rabo. maravilhosos de mármore com preço super acessível. Sim. Né? Esse aqui. Exato. E aí a gente fomos no prédio que nós estamos até hoje. Foi um dos primeiros. E aí, só que a gente foi, se eu não me engano, no 11º andar, tenho quase certeza. E, inclusive, depois a gente conheceu o proprietário de lá, né, recentemente. Verdade. E aí eles desistiram, tava quase caminhando já para fechar, eles desistiram. E aí começamos tudo de novo a olhar em outros prédios da Avenida Paulista, mais para Brigadeiro ali e tal, mas na Avenida mesmo Paulista, não na região da Paulista, na Avenida Paulista. E aí olhei de novo no mesmo prédio, no 5º andar. Eu falei, vai ter que ser lá, né, de novo, né? E a gente tinha gostado muito. Deu certo, conseguimos negociar já o tino comercial, né? Mas já ainda faz aquele chorar. contrato super amarrado pelos próximos 20 anos, porque vai que a pandemia acaba. E aí já conseguimos um preço bem aqui, ninguém imaginava. Falou assim, o pessoal falava, nossa, você está na Avenida. É isso mesmo. E é mesmo de fato, só que ninguém imaginava quem estava pagando um preço bem aqui no que Não, era, e né? gente, não adianta dar uma imagem totalmente diferente para o cliente, principalmente para o cliente de vocês que é empresário. Pô, os caras estão na Avenida Paulista. Conseguir bancar um escritório na Avenida Paulista é muito caro, a gente sabe disso, e tem uma acessibilidade muito grande para Sim. quem olha e fala, nossa, né, o cara tá na Paulista, olha lá e tal. E foi uma sacada genial de vocês. Genial, gente, genial, sério. E assim, foi muito legal porque a gente, poxa, conseguimos ter o nosso escritório no momento delicado que o mundo passava, né? Sim. E ainda onde a gente queria. Então, assim, cara, não vou nem falar 7-1, né? Parafraseando a Copa, né? 7-0 pra gente. Foi 7 Foi a 0. mesmo. Então, assim, conseguindo. E, mais recentemente, já entrando num ponto, menos de 5 anos, a gente dobra o tamanho do escritório. Conseguimos incrível. também negociar com um proprietário ao lado, que inclusive é advogado também, né? Inclusive ele brincava, né? Só o que eu tenho de OB é mais velho que você, né? Se tornou um grande amigo nosso também, colega. E aí conseguimos lá, fizemos a obra, tudo, em menos de 5 anos a história já expandiu ao dobro. E esse é o ponto, Gabi, da tua pergunta, né? Trazer essa nossa essência de estar lá na Avenida Paulista, depois toda essa retrospectiva de conseguir se instalar lá e ampliar o escritório e sempre fazer tudo do bom e do melhor, dentro das nossas condições, obviamente. Sim. Então, muitos advogados no começo, colegas nossos, e assim, não tem certo nem errado, investiram muito na vida pessoal, relação financeira, viajar, carro, casa. Sim. A gente não, investir, faz isso até hoje, e eu tenho muito orgulho, né? A gente é muito organizado financeiramente. Investindo muito no escritório. Então, a gente vai fazer o melhor escritório que a gente pode fazer. Então, tudo. A gente praticamente vivia ali dando do que dava, né? Para poder investir no escritório. Para poder atender os clientes. Aí, qual vai ser os nossos clientes? Poxa, a gente tem escritórios que a gente tem como referência. Grandes escritórios. A gente não tem a placa que eles têm, mas a gente passou por grandes escritórios, então a gente tem um atendimento. Então vamos pegar aquele cliente que está represado, que é o pequeno e médio, que não tem acessibilidade para chegar nos grandes escritórios financeiramente e às vezes não sabe nem como chegar, para poder dar para eles a qualidade que a gente consegue entregar, para poder fazer o negócio deles crescerem e a gente crescer junto. Porque no final do dia, eu falo muito isso, né? Nós falamos, o cliente não troca um boleto pelo outro. Ele quer o quê? Ele quer contato, ele quer relacionamento. E não é o CNPJ que vende, é a pessoa física que vende, né? Isso é Fala verdade. muito, né? De lifestyle, uma série de coisas, Sim, mas assim, é o contato que você tem. Então assim, meu filho bateu o carro, eu vou ligar pro Rodrigo, vou ligar pro Marcos, vou ligar pro Cauê. Então assim, são coisas corriqueiras do dia a dia que a gente tá ali, a disponibilidade do cliente e
Paulo Freire, né, o nosso grande educador, falava muito isso, né? O professor, ele é generoso, tem um ato de generosidade. Por quê? Entra a empatia também. Você desce alguns degraus, né, para poder olhar no olho da pessoa e tá no mesmo patamar. Ó, tá vendo tudo isso aqui? A gente explica complexo, mas a gente traduz. É isso, aquilo outro, aquilo Perfeito. outro. Então, essa empatia, essa generosidade faz os clientes falarem, caramba, mas a gente não tá falando de processo? É desse jeito mesmo? Sim. Você não é advogado? É assim mesmo, vocês explicam, mas porque é isso que gera valor, é essa empatia. Então, a cultura, e a gente tem muito isso no escritório, né? De apresentar ali o que as pessoas, como o Felipe, né? Aproveitou a oportunidade, vem crescendo gigantescamente no escritório em um curto espaço de tempo. A régua vai aumentar, hein, Felipe? Ó, Alô, Felipe, olha o recado. Exato. Mas a gente tem um time muito bom, no geral, né? Todas as pessoas que trabalham com a gente costuma falar, se não for bom, não tava lá. Porque eu vou falar pra Exato. você, gente, a gente é exigente, a gente é chato, né? O McDonald's, pra mim, especialmente, foi um treinamento, assim, era pesado mesmo, tudo, né? E a parte ruim a gente tira, que era tratamento, mas, assim, a gente exige, né? Então, assim, eu não contratei ninguém pra eu fazer o trabalho da pessoa. Perfeito. Então, assim, eu não vou Não contratar... é um favor. Exatamente, Não é um favor. Exato. Eu contratei a sua prestação de serviço e eu tô te pagando e você tá sendo remunerado por isso. Tem muita gente que acha assim, mas eu ganho pouco. Mas não, eu faço muito e ganho pouco. Então, você tá no lugar errado, Exato. procura outro lugar. Você não tá ali porque você é É. obrigado. Tá amarrado. Tem muita empresa, tem muito escritório, tem muito lugar pra você trabalhar. Então, é o pensamento que tem que mudar e realmente, se a pessoa não consegue se adaptar à cultura, não consegue entender que aquilo é uma prestação de serviço, que não é um favor, porque tem muita gente que é folgado, vocês vão me desculpar. Mas assim, gente, Desabafo. não, pelo amor de Deus. Porque meu chefe é isso. Pessoas erram, pessoas têm características boas e ruins e a obrigação do ser humano é aprimorar no caminho. Agora, se você não está feliz onde você tá, não faça um trabalho de merda. Saia de onde você tá, procure outro lugar e dê espaço para aquele que precisa e que quer quer. estar aí. Exato. Não é? Porque o salário não é ruim, é o salário que você escolheu ter. Exatamente. Exato. O Caio falou muito isso quando teve aqui, inclusive, É. né? Sim. Falou, né? As pessoas às vezes reclamam de estar numa situação, mas não fazem nada pra mudar. Poxa, Exatamente. vai ser feliz, né? Então, a gente traz isso, a possibilidade de crescer. E, inclusive, a gente fez uma entrevista com um estagiário ontem, pegando gancho, né? Um estagiário, olha, tem um futuro brilhante, né? Brilhante. Nossa, ó, já O fica... estagiário já foi contratado. Dando tudo certo, eu não vou dar o spoiler, porque... apesar que Eles ainda não viram a prova, o único que viu a prova fui eu. Então Não, mas o falta episódio o. vai ao ar depois da contratação. Aí pode mandar pra ele. Mas foi muito. O menino fora da curva, Sim. literalmente. Legal. E ele tem 22 anos de idade. Pegando até o que você falou, Babi, esse cara que não deu certo aqui, ele não vai dar certo aqui. Esquece, tá? Porque é cultural. É a essência dele. Não vou nem dizer que é cultura, porque cultura você até consegue moldar a cultura. É realmente ali os valores, Uhum. os princípios da pessoa. Então, realmente, pra estar junto com a gente, obviamente que você vai passar por todo esse processo de entendimento. Mas, cara, você tem que querer. Se você não quiser, esquece. Não dá pra você chegar 18 horas da tarde e ir embora e deixar um monte de responsabilidade pra trás. A sua vida é irresponsável. Uhum. A partir do momento que você não assume a bronca, não assume as suas responsabilidades, eu jamais, em hipótese alguma, sair de um local de trabalho. Eu gostava de sair no meu horário, de cumprir com as minhas coisas, de ter minha vida, mas jamais, em hipótese alguma, saía do local sem cumprir com a minha obrigação. Mas é Perfeito. aquela velha história, né? Você precisa contratar valores e aprimorar técnica e habilidades. Se você faz o contrário, é muito mais difícil você conseguir ensinar valores e princípios do que habilidades técnicas e a própria técnica jurídica mesmo, conhecimento prático jurídico. Algumas pessoas só têm a teoria, mas a prática é no caminho que a gente aprende. Sim. A gente não aprende na teoria. Vou Não fa- tem jeito. Vou falar algo clichê. Contrata pela capacidade técnica e demite pela parte comportamental. É Na isso. maioria das vezes. É. Porque a pessoa não se adequa. Então, ou seja, entramos no assunto polêmico, né? Então, Não, realmente as você é mais pessoas... polêmica, mas quem erra? Quem contrata. É, isso Quem erra, é óbvio. E eu falo isso sempre, Fa- né? Eu falo sempre. Às vezes tem as nossas discussões, eu falo assim, mas quem tá errado Quem é a errou- gente. Quem exato. contratou? Não, mas a gente Mas é assume. porque a contratação tem que ser lenta e a demissão tem que ser rápida. E a gente faz isso hoje a gente aplica.
Na verdade, até os 45 dias, né? Então, os primeiros 45 dias ali, a gente já entende se a pessoa, ela tá dentro ou se ela tá fora, se ela faz parte da Perfeito. equipe ou se ela não faz. Se ela E tem eu não cultura, né? Exato. E eu não tô dizendo se o cara fica até 10, não, se a pessoa entrega valor de fato. Porque se ela não entrega valor, se ela atrapalha, inclusive, a pessoa do outro lado, o desenvolvimento da que eu ia pessoa do falar outro agora. lado, se não conversa, se não tem troca, não faz parte do nosso negócio. Ou pior, né? Conversa e fala mal e tenta implementar uma cultura contrária ao que a empresa traz. Então, aquela sementinha do mal que eles falam, a erva famosa maçã, daninha, né? ela precisa ser cortada de início. Porque, assim, a cultura da empresa tem que ser tão boa, ela tem que ser tão enraizada, que se chegar alguém, a maçã podre, tentando envenenar, o restante, Espelhe, né? Espelhe. automaticamente. E Por olha, quê? Porque a cultura é muito enraizada. Se vocês tiverem oportunidade de participar ali um dia no escritório, vai ser muito legal. Convidados pela Iremos. All Hands, Com né? certeza, Ah, ir eu lá vou no adorar. All Hands. Iremos. Seria interessante. Vamos Até palestrar lá. até porque as nossas All Hands, elas vão começar a mudar. Então a gente vai começar a chamar o pessoal para trazer cultura de fora e explicar para as pessoas, né, como que funciona, Bacana. porque é interessante também as pessoas verem de fora, não só ouvir a gente falando ali toda hora, porque tem muita gente que pensa da mesma maneira que a gente, né? Essa pessoa que é essa maçã podre ali no meio do caminho, né, vamos dizer assim, ela leva pro pessoal, né? Leva. Então, ou seja, cadê? Né? Eu não tô falando de... Então, eu tenho muito disso, eu, Rodrigo, o Cauê, pô, a gente arranca rabo. O pessoal acha que a gente é doido, né? Porque a gente chama atenção, explica, puxa o que tem que puxar, e depois tá conversando, não tem raiva de ninguém, é trabalho, gente. profissional. Não é pessoal. Não Só- é Só chama, pessoal. né, até pessoas que passaram falam assim, Fica como uma assim? semana sem falar com o Não, meu chefe. Não, brinco, já dá 5 minutos, já Quem brinca tá pra Mas isso cima. também é muita imaturidade. Pô, vou ficar uma semana sem falar com o meu chefe. Quem é o Não, prejudicado existe. da história? Não Não sou existe eu, isso. cara. É verdade. Eu não sou o prejudicado. Eu errei de talvez ter contratado aquela pessoa que não cabia ali para aquele momento, né, pra gente. Não vou nem dizer que em algum outro momento não desse certo, mas a gente percebe que nas pessoas hoje, e graças a Deus não as pessoas que estão junto com a gente, tem muita imaturidade nesse sentido. Então falta muito. E pessoas mais velhas, não tô nem dizendo das pessoas mais jovens, tá? Das mais jovens também, por uma questão de geração, por uma questão de poder de escolha. Eu posso isso, eu posso aquilo outro. Tá, então faz, né? Já que você pode tudo isso, faça tudo isso, vamos ver se vai dar certo. Então as pessoas, elas têm uma imaturidade muito grande. Vamos brigar? Bora. Vamos trabalhar? Bora. Vamos trabalhar. É isso. Tá tudo certo, tá resolvido, acabou. E é engraçado. E a briga faz a engraçado. gente crescer. É muito engraçado essa questão, porque aí você começa a aprender com esses erros, né? E a gente vai ajustando sempre, né? Então a gente tava fazendo entrevista ontem com esse estagiário, né? E uma das situações que nós perguntamos para ele, né? O que ele via ali dentro do desenvolvimento dele que ele achava importante para ele poder crescer. Ele disse que gostaria de ter mais contato com as pessoas, ou seja, o cliente pegando um gancho que às vezes não entende o que um profissional fala, seja um contador ou um advogado, às vezes o estagiário está começando a carreira dele, ele não tem contato com o sócio. Ele falou que era só bom dia e boa tarde. E ele falou que prezava muito por isso, para poder se desenvolver e crescer. Esse foi um dos Olha motivos que que ele legal. saiu dos outros escritórios. Eu falei, então aqui pronto, você tá no lugar certo, se der tudo certo, óbvio. Porque a gente... Já deu esperança pro Não que menino. você está sendo contratado, mas sim. Porque aqui a gente tem contato com todo mundo, então assim, não tem essa, eu não falo com a pessoa, não, é a gente, somos os sócios, somos o líder de equipe, somos nós, então assim, é todo dia contato com a gente, e claro, todo mundo tem suas obrigações, a gente também, então assim, mas todo dia, e a gente fala, aproveitem o tempo que vocês têm com a gente, porque a tendência, quanto mais vai crescendo, a gente vai tendo menos tempo, então, poxa, o tempo é descer no elevador comigo para tirar uma dúvida, vamos embora. Então, ou seja, a gente é acessível, a gente quer que as pessoas busquem o conhecimento. Só que, de novo, fome a gente não ensina pra ninguém. E Perfeito. tem local pra todo mundo. Até pra quem não quer ter fome, quer ter o trabalho normal lá. Só que não adianta. Os perfil, frutos, né? os frutos é condizente com o que você se entrega, né? Você se Sim. dedica. E vem muito, de novo, da cultura. Aí o pessoal fala, mas como que você sabe isso? Vocês sabem aquilo? Gente, é dedicação. O escritório que eu trabalhava, que foi o escritório que ele não queria me indicar, mas foi depois... Eu almoçava, comia rapidinho, eu ia nos departamentos, eu ia no departamento pessoal, eu ia no paralegal, eu ia no jurídico, que eu não estava diretamente no jurídico ainda no início da carreira, ia aprender, né, muito processo físico na época ainda, antes do CPC 2015, então ia me desenvolvendo. Então assim, aí entra no ponto que o Marcos falou, poxa, tem que fazer isso? Olha, o dia tem 24 horas, né, é uma limitação que você não vai mudar. Então assim, se você achar
que é só o dia a dia mesmo ali, que é dedicação, igual a faculdade. Achar que só sentar ali a cadeira, fazer um curso e ouvir de ouvinte Sim. e não ir atrás, aquilo é só ponto de partida, não é ponto de chegada, não. É isso Então, mesmo. assim, tem que ir atrás, tem que buscar e tem que se dedicar. Então, é isso que a gente traz para a cultura do escritório. Ó, é possível. A gente não quer que vocês saiam daqui, quer que vocês fiquem e vocês vislumbrem um plano de carreira. Só que não dá para pegar na mão e fazer pela pessoa. Isso não tem como. E isso é muito incrível. Assim, vocês deram uma aula de como Uau. lidar com um escritório de forma de empresário mesmo, porque os advogados, pensando, né, que falamos muito para advogados, eles não têm essa cabeça de empresário. Lida realmente com a advocacia, com a sua profissão de forma autônoma. Faz o que dá e quer fazer tudo, né, ao mesmo tempo. E aí, às vezes, fica estagnado, não sabe o porquê não cresce, mas é porque realmente falta um pouco de cabeça do empreendedorismo. E é normal, a gente não foi... não estudamos para isso, Não né? A fomos faculdade forjados. a faculdade é muito técnica e a faculdade, ela nos ensina a procurar um emprego depois que termina a faculdade. É para isso. Mas eu queria para um outro assunto, porque vocês, até para finalizar, porque a gente fala demais... vocês são os primeiros que trazemos aqui sobre questões de tributos. A gente nunca trouxe nenhum advogado tributarista, E a nenhum gente não contador. falou um minuto sobre Então, e eu acho que é muito bacana, porque estamos com uma reforma tributária aí. E eu acredito que tem muito advogado que nem está sabendo disso. Advogado, contador, Contador, empresário, pessoa física Só que pra- acha quer que... aprovar a reforma, pessoal? É eu verdade, vou- é real, não é fake news? Eu vou muito além, porque a reforma é a reforma do consumo, que, segundo diz ali no contexto geral, de que vai aumentar o poder do consumo em até 10%. Que medo. Seria ótimo, obviamente. Mas será que é isso mesmo? Então, Não, que aí medo. tem toda uma história, né, pra gente trazer. Mas eu vou mais além do empresário, do advogado, do contador. Vai refletir no nosso bolso, Sim. na pessoa física. Então, aí eu vou me despedir do contador. Vai refletir no meu bolso como pessoa física, como esposo, como pai de família e etc. Então, ninguém tá falando sobre isso, né? Então, é um tema que a gente tem que realmente Na prática. Não, e eu acho Fale que... sobre isso, eu tô super porque curiosa. assim, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acreditam que poderia ser um potencial diferencial para um advogado que está nos assistindo aqui agora, para se inteirar do assunto, porque é o que você mesmo disse, ninguém está sabendo, ninguém fala. Tem gente que acha que é fake news, que não vai acontecer. Tem gente que acha realmente que é fake news. Bom, primeiro de tudo, o pessoal tem que procurar, né? Entender a legislação, aí realmente é uma questão técnica, Uhum. mas muda tudo. O cenário muda, então a gente vem com o projeto IVA, né? Que é o Imposto do Valor Agregado, vai diferenciar toda a matéria tributária do país no geral. Então, todos os tributos que a gente tem hoje, com exceção de alguns, né, que continuarão, mas a maior parte, a ideia da reforma tributária é simplificar o trabalho do empresário / assessoria para o empresário. Então, a gente tem toda uma alteração de regras, de entregas, emissão de nota fiscal, um preparo, sistema, parte tecnológica. Então, quem tá falando muito sobre reforma tributária é quem trabalha com tecnologia. Porque se eles não se prepararem, começa a partir do próximo ano, como que os clientes deles vão entregar, como que os clientes dele vão fazer ali as importações dos documentos fiscais para fazer toda a parte de cálculos e etc e tal, tudo mais, né? A gente tem toda a troca, né, então, dos tributos e o aumento. Então, o aumento da carga tributária, nesse primeiro momento, que a gente não sabe ainda qual que vai ser a alíquota, porque realmente não foi definido, a gente estima ali que seja uma alíquota de 27%, mais ou menos, de imposto, 26,5%, mais ou menos, A é o gente que se quase diz. não tem imposto mesmo, Sim. né, gente? E muda bastante, né? Então, a gente vai ter IBS, CBS, imposto seletivo, cashback para contribuinte final, teremos ali a retenção do tributo no momento imediato, que é o split payment. Então, vai ter muita mudança e primeiramente, quem não entender disso, saber como que vai funcionar essa parte da transição, por isso que eu disse nos nossos bastidores ali no início, vou trazer um pouco da conversa de bastidores e ser polêmico também. Muito escritório jurídico e contábil vai morrer com a reforma tributária, porque vai separar o joio do trigo. Então, vai separar aquele que realmente está preparado daquele que faz
o beabá. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Grandes escritórios, contabilizei, etc e tal, tudo mais? Claro que não, até porque os caras são altamente tecnológicos. Eu digo esse pessoal que tá tentando surfar a mesma onda e tá entrando nesse leilão, porque é um leilão. A contabilidade e o jurídico tributário, nesse sentido, tá virando leilão. Quem tiver o menor valor é que vai levar o cliente, mas não, a gente tá falando de forma diferente. Então, a gente fala que realmente é trazer conhecimento para o cliente. Então, deixar o cliente preparado para que ele consiga enfrentar esse momento. E a reforma tributária começa a partir de 2026. Não é já o projeto da reforma tributária, é uma simulação ali, tanto que nem todas diz, né, na legislação que não teremos penalidades para quem não se adequar à reforma tributária em 2026, mas a gente sabe que não é assim, né, porque o governo vai querer ganhar de todos os lados, como sempre. Mas já se preparar para esse período de transição que de 2026 até 2032, 2033, né, que termina ali a transição da reforma tributária, a gente vai trabalhar com 2 sistemas tributários. Que delícia. O atual e o sistema antigo. Parece o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? O não EPROC queria- e o ESAI. E eu não queria estar na pele de vocês. Sim. Mas só Apesar que, enquanto uns choram, outros Uns vendem vendem lenços. lenços. Vocês estão Vendem lenços. preparados. Isso que eu ia falar agora. Com tudo isso, eu vejo que vocês têm muito conhecimento e muita bagagem, inclusive para passar não só para as empresas, os clientes de vocês, mas também para outros advogados. Sim, isso é fundamental. E como a gente fala muito para advogado, vocês estão, eu espero que estejam, porque a resposta tem que ser sim, gente. Se preparando para fazer uma consultoria prática de caso concreto para esses advogados, quem sabe criar um produto dentro do escritório de vocês especificamente para advogados e contadores que não têm esse conhecimento ou não sabem aonde procurar, porque hoje a gente sabe que tem muita fake news, tem coisa que é verdade, tem coisa que é mentira, e tem gente que não sabe onde procurar, não sabe qual é a fonte correta, né? Será que isso aqui é confiável? Será que não? Então eu espero que Conversamos. Sim, com certeza. Eu acho que ela conversou com o Alexandre. Eu acho que ela também tô conheceu. achando, conversando. Foi, Alexandre Alexandre, é do depois nosso você projeto de marketing comercial. Alexandre, depois eu passo o meu Pix, tá, querido? Estamos conversando recentemente sobre isso. Exatamente. Inclusive, a gente está criando um produto específico para advogados. Porque, veja só, escritório é contábil e jurídico. Jurídico e contábil. Quem melhor entende da rotina do advogado do que os próprios advogados? Então, faça sua contabilidade com quem sabe como funciona a sua rotina, porque nós também somos advogados. Perfeito. Então, assim, fundamental para falar uma linguagem. E eu falo até um pouco além. Antes da reforma, hoje, o momento que nós estamos, muitos advogados, né? O dia a dia é tão corrido, nós falamos isso um pouco antes de começar, cliente, processo, o dia a dia da advocacia, né? Estudar, se qualificar. Essa parte, digamos assim, administrativa, contábil do escritório, fica muitas vezes renegada, né? E às vezes faz o que dá, quando faz. Tem muito advogado que trabalha na pessoa física ainda ali. Sim. É uma possibilidade? É mais barata? Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Então, e o pior, às vezes trabalha na pessoa física, mas não faz nada. Ou seja, totalmente recebendo aquele recurso de maneira irregular, sem dar lastro. Aí o que acontece no dia a dia? Eu absorvo aquele custo que seria a carga tributária na minha vida e quando eu tenho que pagar aquilo, eu não tenho dinheiro. Por quê? Nossa, mas eu não tenho de onde tirar. Pois é, você gastou um recurso que não era seu, era um recurso da União, dos estados não, mas dos municípios, né? Então, muita gente não sabe qual é o melhor regime. É trabalhar como autônomo na pessoa física. Posso ter uma carga tributária nominal de até 27,5% na pessoa física, né? Claro que a alíquota final não chega a isso, tem algumas deduções que você pode fazer, mas nem sempre as pessoas sabem dessas deduções. Vou estar no regime do Simples Nacional, que muitos iniciam, vou estar no lucro presumido, tem muitos escritórios também, lucro real, mais difícil, mas tem também, então, às vezes até saber o que significa tudo isso, né? E a contabilidade, que muita gente pensa que a contabilidade é emitir guia, declarar, preciso fazer uma declaração de... Não, a contabilidade faz esse trabalho, mas esse é um pedacinho. A contabilidade nada mais né? E aí eu não consigo deixar de ser técnico, é a essência sobre a forma, ou seja, é a realidade sobre a formalidade. Ou seja, né? Tudo aquilo que entrou no seu escritório, seja a modalidade de tributação que você ali iniciou, escolheu, tudo aquilo que saiu. Ou seja, aquilo é uma fotografia do momento, né? Ou seja, a sua vida financeira, ela está totalmente ali escriturada e comprovada. Está aqui o resultado do teu escritório. Aí começa a entrar, descendo um pouco mais, precificação de honorários, que é uma coisa muito difícil. A gente tem dificuldade até hoje de fazer isso. E é isso que a gente fala direto sobre isso. Sim. Então, assim,
Claro, quanto mais você ficando especialista em algo, você vai ficando mais caro e tem que ser mesmo. Inclusive, Sim. a gente fala no store, a gente não é barato não, a gente é caro, né? Mas porque a gente entrega qualidade, né? Então é valor, né? Não é Não é preço. preço, né? E Exatamente. tem muito advogado que paga pra trabalhar e não sabe, porque não sabe precificar. Exato. Não sabe a forma de precificar, eu não vou fazer o CNPJ porque é caro. Gente, parem com esse pensamento investimento no seu pequeno negócio. de CLT, porque isso é cabecinha de CLT. Vamos mudar o pensamento para o negócio, vamos encarar a advocacia como uma empresa. Enquanto a gente continuar trabalhando isso de forma amadora, o negócio não vai crescer, cresce, né? ou vai crescer bagunçado, em algum momento você vai quebrar, vai se bagunçar, vai ter um burnout, sei lá. É. Então, assim, procurem pessoas especializadas para fazer isso, dá até para fazer um estudo sobre a contabilidade, qual vai ser o regime de tributação Desde o início, sim. melhor e mais preparado para cada tipo de advogado. Então, isso é muito legal. Eu vou até antes. O Cauê falou e eu me sinto na missão de falar e reforçar o que ele disse. Tecnicamente também falando, existe um princípio na contabilidade que é o básico do básico. Eu vou até traduzir esse princípio, que é o princípio da entidade. O que significa o princípio da entidade? Pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. Tem um CNPJ. Não tem como você atuar na sua pessoa física achando que você é empresário. Isso vai virar uma bagunça e vai te dar uma dor de cabeça no futuro que você não faz ideia. Então, a gente atua bastante também nessa parte societária, porque não é só o tributo, né? Então, é como a empresa está enquadrada naquela parte societária, como foi constituído, regido o contrato social e etc., as obrigações dos sócios, o que eles têm que fazer ali dentro. Então, não é somente a parte tributária em si. A parte tributária, ela vai estar ali do meio para o final. Antes disso, tem que ter toda uma preparação, porque se não chegou aqui, acabou. Tá tudo errado. É a mesma coisa que você entrar em campo, eu gosto muito de futebol, tá? Entrar em campo e não saber para qual lado que você faz o gol. E Exatamente. você vai fazer gol contra. Aí não dá, né, galera? Não dá, né? Perfeito. Olha, vocês já estão convocados para voltar em 2026 até para falar desse assunto, que eu acho que é um assunto Sim. super necessário, porque muita gente realmente vai ficar aí nadando de braçada nesse assunto, tá? Não, com certeza. Então, vocês estão convocados, já está aqui, ó, gravado, para convocação. Vocês arranjam um tempo Com na agenda certeza. de vocês. E olha, só refrisando, a gente está criando um produto, né, contabilidades para advogados, especificamente do escritório, para fazer, inclusive, toda essa assessoria desde o início ao fim. Inclusive, o que muita gente morre de medo, né? Duas coisas, pagar impostos, né, e processo trabalhista, né? Então, muitos escritórios de advocacia contratam errado, não sabem como fazer o registro de associado, não sabem o que é associado, acho que é só ir lá e trabalhar, não precisa fazer nada. Né? Nem estagiário, Exato, sabe contratar. então tudo errado, então assim, e falta de informação, então, ou seja, eu sei que a informação às vezes não é acessível, né, mas assim, e tem um monte de gente falando um monte de bobeira por aí na internet, Nossa, né, tem. o que mais tem é isso, né, os vendilhões da verdade. Sim. E coisa assim, na linguagem, porque da mesma forma que a gente tem que falar com o nosso cliente, o advogado, a advogada que é nosso cliente também, tem que entender como funciona. E aí ele passa a dar valor quando ele entende que aquilo vai melhorar de fato o recurso financeiro, a lucratividade do escritório, sem necessariamente ele precisar vender mais. Só uma questão de organização. É o famoso compliance, né, que a gente fala. Exato. Perfeito. Exatamente. Então, se vocês estão precisando desse produto, ó, link deles estão aqui, todos os contatos, tá bom? Gente, foi um Muito prazer obrigada, estar aqui com meninos, foi vocês. ótimo. Foi ótimo, ficaria muito mais tempo. Tem muito monte de pergunta ainda, mas vou deixar para o ano que vem pra gente vir falar de reforma, que eu acho que vai ser muito bacana. Imagina, E prazer é é isso. nosso. Prazer é nosso estar aqui. Prazerzaço. Muito Né, bom. tá os três, né, poder estar vindo aqui no nosso primeiro podcast ainda, né, que a gente Ai, fez Quem legal. sabe ano que vem a né? gente traz os três. Já pensou? Ó, que legal, hein? Aí, Aí Preparada vamos do- maratonar, hein? Aí, Vamos... tem que ter bastante tempo. Ai, vai ter assunto. Obrigada, gente, de Obrigada, verdade. Foi gente. uma honra essa conversa. E Não é nossa. vocês não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e um beijo. Beijos. Até a próxima.